Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é extremamente preocupante, não só aqui para Catanduva, mas no nosso estado, no nosso país, que são as tentativas de suicídio e algumas infelizmente acabam indo às vias de fato. E em Catanduva foi criado o CVV. Não, na verdade é uma Associação para a Valorização da Vida. E quem está capitaneando isso aqui é a Ivete Casseverini, que é psicóloga e presidente dessa associação, que nada mais é do que um braço, pelo que eu entendi, da CVV, o Centro de Valorização da Vida. E eles estão aqui já há algum tempo e em função dessa coisa que preocupa a todos nós, a toda a sociedade, que na verdade é um problema de saúde pública, né, que precisa ser enfrentado. É um assunto que às vezes a gente percebe que tem muito tabu em torno disso, tem muita dificuldade das pessoas falarem isso, mas não podemos ter dificuldade, porque quanto mais a gente dá invisibilidade para esse tema, pior torna-se a situação. Por isso mesmo que nós resolvemos convidar a Ivete para hoje tratar desse assunto aqui no Lado a Lado com Beth. Obrigada pela sua presença aqui conosco, Ivete, seja bem-vinda. Nós que agradecemos, é um grande prazer e uma satisfação imensa estar aqui com você. Toda minha. Bom, vocês criaram esse grupo, né, que vocês estão conduzindo. Agora, o que exatamente, qual é o trabalho feito eu não sei se eu chamo de CVV ou se eu chamo de Associação para a Valorização da Vida. Como é que vocês estão tratando essa nomenclatura aqui? Sim, então a Aviva é a Associação para a Valorização da Vida, que iniciou no final do ano de 2020, quando um grupo de pessoas que estavam preocupadas com os aumentos dos índices de suicídios na nossa cidade, resolveram entrar em contato com o Núcleo de Expansão Nacional do CVV e foi formada uma comissão para a criação da mantenedora desse posto inaugurado em Catanduva, que é o posto do CVV, mas a Aviva é a mantenedora desse programa de prevenção e pós-venção do suicídio. Mas vocês têm custo nessa manutenção aí? Você tem uma sala que vocês alugam, como telefones, né? Como é que funciona? Essa parte operacional, depois nós vamos entrar no trabalho propriamente dito. Sim, nós tivemos a criação de um projeto de lei do Poder Executivo para o Legislativo, onde nós tivemos a possibilidade de estarmos usando um box da rodoviária de Catanduva. Mas ainda temos os custos, né, de manutenção. E esse é um trabalho baseado na proposta do Bom Samaritano. É um trabalho onde os próprios voluntários, além de ajudar, eles também mantêm esse programa. Sim. Você é psicóloga. Sim. Vocês fazem esse trabalho à luz da ciência ou à luz da religião? Então, o CVV não tem nenhum vínculo religioso, nenhum vínculo com políticos partidários, mas tem uma questão aí que envolve a religiosidade, que vai muito além da religião em si, que é um fator de proteção. No nosso país, mais de 90% das pessoas se dizem religiosas, mas não frequentam nenhuma religião. Não são praticantes, né? Exatamente. Então, quando a pessoa tem essa religiosidade intrínseca, que é algo natural do ser humano, o desejo de transcendência, a busca de um sentido para a vida. Na verdade, não seria nenhuma... Acho que talvez o nome melhor para expressar isso, para compreender isso, seria espiritualidade, né? Quer dizer, essa coisa que cada um cultiva ao seu modo. Tem gente que cultiva a espiritualidade frequentando algum tipo de religião. Tem gente que cultiva a espiritualidade fazendo yoga, outros sendo zen, fazendo meditação. Quer dizer, cada um
do seu jeito, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Exatamente, é quando você entra em contato com algo que te leva além, com algo maior, ou até mesmo o contato com a natureza te leva àquele sentimento de transcendência. Sim. Então você começa a ter um propósito maior para a sua vida e um sentido que faz com que evite o suicídio. Tá, agora, como é que foi assim? Como é que você teve a ideia de trazer esse programa e de ficar à frente deles? O que te motivou? Na verdade, esse é um sonho de vários idealizadores, dentre eles o juiz de direito Dr. Wagner Ramos de Quadros. Ele é presidente da Arcos. E esse propósito eu já tinha dentro de mim, através da minha profissão, que era um tema que me tocava muito, porque já trabalhei em hospital psiquiátrico, já tive também, sou uma sobrevivente. Sobrevivente é o nome que se dá às pessoas que tiveram uma perda de alguém próximo ou não por suicídio, porque o suicídio acaba impactando diretamente de 8 a 10 pessoas e indiretamente ele impacta 135 pessoas. Quer dizer que quando alguém comete suicídio, para as pessoas de casa poderem compreender, se uma pessoa comete suicídio, ela vai causar dores, né? Muito provavelmente da perda, do rompimento, da impotência, né? De que eu poderia ter feito algo e não fiz, para 8 a 10 pessoas, mas indiretamente ela pode chegar a 130. Esses números vêm da onde? São estudos? São estudos, são pesquisas realizadas, e esse é um luto totalmente diferente, gera um labirinto de perguntas sem respostas. A pessoa começa a se questionar: por que aconteceu isso? Se eu tivesse feito isso ou aquilo, eu não deveria ter feito tal ou tal coisa, que não teria esse resultado. As pessoas muitas vezes não encontram explicações, e existem estudos também que mostram que num período de 2 a 5 anos, essas pessoas correm um risco aumentado de também cometer o suicídio. As pessoas que convivem com alguém que se suicidou? Sim, aqueles que são diretamente impactados acabam tendo um risco maior para o suicídio, porque... Mas da onde é? Qual foi a fonte disso? Tem universidades que trabalham com esses estudos, com esses levantamentos? Sim, nós temos estudos, universidades que trabalham com esses índices, né? E aqui no Brasil eu acompanho bastante o Instituto Vita Aleri, que eles trabalham com a pós-graduação em suicidologia, e eles trazem esses estudos e essas pesquisas. Eles são vinculados a alguma universidade ou é um instituto autônomo? Autônomo. Aleri chama? Vita Aleri. Vita Aleri, com 2 L's. Isso. Ah, tá. Eu acho que eu já ouvi falar. Sim. Né? E na sua opinião, pela sua atuação aí, você está há quanto tempo trabalhando com isso? Eu trabalho com esse tema dentro da área em que eu estou, eu trabalho há 15 anos, mas com o CVV exatamente, nós começamos agora, a inauguração foi dia 9 de abril, mas nós já estávamos fazendo o atendimento de forma remota, através do telefone 188, 24 horas por dia. É um pronto-socorro emocional. Nós já estamos trabalhando com o atendimento remoto há 2 meses. Ah, tá. E, bem, esses números aqui, no caso de Catanduva, são muito altos? Então, Catanduva tem apresentado números altos, porque nós temos, no ano passado, nós tivemos 157 tentativas de suicídio. No ano de 2018, nós tivemos um aumento de 38% nesses números de suicídio. Não, repete esses números. Ano passado teve... Ano passado, 157 tentativas. 2021.
Aí você falou 2018? 2018 teve um aumento de 38%. De 2017 para 2018, é Exato. isso? E também tem um estudo realizado aqui na nossa cidade com uma amostra de 1.807 pessoas, onde 47% delas apresentam o risco para o suicídio. Porque o suicídio, um dos principais fatores que levam ao suicídio, são os transtornos mentais. Mais de 90% das pessoas... Mas quais transtornos, Ivete? Principalmente a depressão. A depressão, que é a depressão unipolar e a bipolar, são responsáveis por 35% das mortes. Depois nós temos 25% das mortes causadas por transtornos de substâncias psicoativas. Depois nós temos a esquizofrenia. Substâncias psicoativas pode ser de dependências químicas. Principalmente o álcool. Dependência química, álcool. Exato. Agora, quando você fala dois tipos, o bipolar e o unipolar, explica para o nosso telespectador de casa essa diferença. Sim, porque quando nós falamos de depressão, nós temos vários tipos de depressão. Então, a depressão bipolar é quando a pessoa tem altos e baixos. Sim. Então, ela tem momentos em que ela fica triste, deprimida, que ela pensa em suicídio, que ela pode até tentar suicídio, e tem momentos em que ela tem... Quando a depressão é muito grave, né? Exato. É sempre bom a gente trabalhar isso, porque às vezes a depressão tem sido uma doença muito comum, né? Detectada muito. Eu acho que na verdade, acho que é a doença dos tempos modernos, né? Dessa vida toda agitada, esse mundo digital para todo mundo, que é coisa nova. Mas ela tem graus, a depressão, né? Nos graus mais avançados, há o risco realmente do suicídio é maior, né? Sim. Do que nos graus mais leves, né? Os graus são leve, moderado e grave, né? Então, na depressão bipolar, a pessoa muitas vezes tem um momento de euforia, onde ela pode ter atitudes, inclusive, de colocar fim à própria vida, não intencionalmente, mas através dos riscos que elas correm. Então, depois nós temos 10% de esquizofrenia e depois temos os transtornos de personalidade, principalmente o borderline, que são pessoas mais impulsivas. Essa síndrome de borderline aí tá na moda agora, né? E o que seriam essas pessoas mais impulsivas, Ivete? Então, as pessoas que na sua personalidade, né, tem esse fator, principalmente os jovens, eles são mais impulsivos, e nós temos também aumentos dos índices de suicídio entre os jovens. Nós tivemos um aumento de 81% entre os adolescentes e 113% na faixa abaixo de 14 anos. Nossa! Exatamente. Mas esses índices são do Brasil? Do Brasil. Levantamento recente que foi realizado, inclusive esses dados eu trago lá do Instituto Vitaleri, que é uma pós-graduação em suicidologia. Então, os jovens, os motivos, né, que muito se pergunta, por que está acontecendo isso com os jovens? Tem diversos fatores. A questão da orientação sexual, por exemplo, porque... Deles não se sentirem aceitos. Exato, né? O sentimento de rejeição. De rejeição. Tem famílias que aceitam, então não há problema nenhum. Mas quando eles se sentem rejeitados... Questão também de padrões estéticos. Do bullying, né? O bullying. A autolesão. A gente trabalhou muito com isso, eu trabalhei muito com isso na Assembleia, né, como presidente da Comissão de Educação e Cultura, que fui posteriormente como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Mas é muito interessante entre os jovens essa questão do bullying e da não aceitação. Isso de fato, né? E eu vi casos concretos na cidade de São Paulo sobre isso, infelizmente. E também temos o cyberbullying também hoje. Cyberbullying é por isso aqui, ó.
né? Exato. Pelo celular ou pelas redes sociais, né? Onde muitas vezes aquilo que é lançado nas redes sociais não consegue ser tirado pela pessoa e causa muito sofrimento. Muito sofrimento. A autolesão também, que tem aumentado muito, e nós não devemos nunca ridicularizar a pessoa falando que ela está fazendo aquilo para chamar a atenção. Porque se a pessoa está se autolesando, significa que tem um sofrimento psíquico e precisa ser olhado. Porque eles dizem que estão fazendo isso para aliviar a dor emocional. Mas precisa ser observada essa dor emocional, porque existem outras formas mais saudáveis de se lidar com essa dor. Não tenha dúvida. E a gente observa também, ainda voltando à questão da depressão, que há poucos equipamentos públicos ainda para tratar da questão da saúde mental, né? Nós temos o CAPS, né? O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, mas principalmente o Centro de Atenção Psicossocial AD, né? Mas ele é muito insuficiente, eu acho que nós precisaríamos ter mais. Porque às vezes você tem muita coisa para tratar da criança, para tratar da mulher, e precisa ter, né? Da gestante, do idoso, mas precisa ter também essa área da saúde mental. Eu acho que ela é muito negligenciada ainda pelo poder público. O que você acha? Do ponto de vista da gente não ter políticas públicas suficientes para fazer esse enfrentamento, né? Sim. Na área da saúde. Nós precisamos de políticas públicas mais efetivas para trabalhar com os transtornos mentais. Sim. E principalmente porque ainda existe a psicofobia, onde as pessoas têm dificuldade de entrar em contato com os profissionais dessa especialidade. Porque, por exemplo, quando se pensa em psiquiatra, nós muitas vezes pensamos que é um médico de louco. E nós precisamos acabar com isso, porque quando temos dor de dente, nós vamos ao dentista. Se nós precisamos de um ortopedista, não temos problema nenhum em entrar em contato com ele. E por que não entrar em contato com um psiquiatra? A maioria dos problemas de transtornos mentais e principalmente da depressão são tratados por neurologistas. Eles são especialistas em outra área, não são psiquiatras. E muitas vezes as pessoas não tendo esse tratamento mais efetivo, elas vão usar o álcool, por exemplo, como se fosse um remédio para aliviar Sim. os seus sintomas. As suas dores, porque muitas vezes a dor e o sofrimento psíquico é pior do que uma dor, do que uma crise renal, do que uma dor, são dores fortes, né? Do que a dor do trigêmeo, aqui é muito pior, né? Porque você não consegue, primeiro é difícil de mencionar, né? Não tem um limiar da dor psíquica, né? Às vezes você tem uma dor de cabeça, você consegue dizer se ela está com pouca dor, com uma dor moderada ou com uma dor aguda, intensa. No sofrimento psíquico é difícil você mensurar isso, você medir isso. E ela tem razão, porque o psiquiatra pode medicar, né? E há casos da depressão, e sobretudo, que você precisa de acompanhamento médico, que você precisa de medicamentos. Há casos mais leves que muitas vezes o psicólogo, através de uma terapia, de uma psicoterapia, consegue ajudar, né? Exatamente. O que será que está acontecendo com a nossa sociedade que nós temos dificuldade de entrar em contato com as nossas fragilidades? Exatamente. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui, rapidinho. Vamos voltar no segundo bloco para falar dos encaminhamentos, dos tratamentos, de como está essa realidade que é dura, mas que nós temos que encará-la de frente para poder amenizar a dor e o sofrimento das pessoas, dos jovens, das crianças, como ela mesma colocou, até a vida adulta. Um minutinho, nós já voltamos. Seu veículo pifou, deu pane na bateria. Esquina das baterias tem a solução. As melhores marcas venha conferir. Baterias para motos, carros e caminhões. Venha logo conhecer. Seu veículo pifou, deu pane na bateria. Esquina das baterias tem a solução. As melhores marcas venha conferir. Baterias para motos, carros e caminhões. Venha logo conhecer.
Economia pra valer, esquina das baterias. Representante das baterias Baterax, Vulcânia e Bosch. Rua Minas Gerais, esquina com a 24. Fone 3045-5539. Esquina das baterias, é preço baixo todo dia. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É pra sempre. Voltamos aqui ao nosso segundo bloco, tratando da questão do suicídio e do papel que, no caso aqui de Catanduva, a Associação de Valorização da Vida tem enfrentado, tem ajudado com uma equipe de voluntários, que é importante para poder dar suporte a este momento tão difícil, porque milhares de pessoas passam e nossa cidade também acaba recebendo esses efeitos. E nós temos aí casos, aqui em Catanduva tem muito suicídio, já teve muito. Ano passado nós tivemos um número de quanto? O ano passado nós tivemos 6 suicídios. 6 suicídios. Com a pandemia, acabou diminuindo esses índices de suicídio, mas as explicações podem ser que nós vivíamos numa vida de entra e sai, de vai para o trabalho, de não permanência dentro dos nossos lares, e muitas vezes com o isolamento social nós precisamos de voltar mais para as nossas famílias, e nós tivemos uma maior escuta, uma maior afetividade, então os índices de suicídio diminuíram no mundo todo. Com exceção da China, onde lá as mulheres, teve um aumento entre elas, porque elas não escolhem os seus parceiros e elas são obrigadas a cuidar deles e de toda a família. Então lá teve um aumento durante a pandemia. Então, mas a gente também tem que levar em conta que nós tivemos uma pandemia, que aumentou. Todos os estudos indicaram isso, muitas doenças aumentaram, e a depressão foi uma das que mais aumentou, que mais cresceu. O isolamento social, muita gente ficou sozinha, teve que ficar sozinha, tinha gente que não tinha medo de colocar o nariz na porta. Foi um período dificílimo para o mundo todo, e para o Brasil não foi diferente, e isso aumentou o número de depressão. Você vê uma relação entre a pandemia, a depressão e o suicídio? Sim, existe uma relação, e principalmente que o Brasil é campeão mundial de transtornos de ansiedade. Exatamente. E a depressão e a ansiedade caminham de mãos dadas, porque na ansiedade a pessoa começa a ter o seu psiquismo funcionando 24 horas por dia, ela não consegue ter um relaxamento, ela não consegue dormir bem à noite. E o que acontece? Há um desgaste maior, e nesse desgaste chega a depressão. Nesse ponto, a depressão e a ansiedade caminhando de mãos dadas, os caminhos estão abertos para o suicídio. Sim, é uma coisa impressionante, E quando você fala, por exemplo, que Catanduva teve 6 casos no ano passado, parece que é baixo, mas não é baixo, é alto. É alto porque muitas vezes você acredita que se houvesse um suporte mais permanente, mais contínuo, a gente poderia ter evitado não só esses casos, mas tantos outros, e não estou me referindo só a Catanduva, estou me referindo a tudo.
Quer dizer, por que a pessoa chega ao ponto de querer tirar a sua própria vida? Sim, são diversos fatores, como nós já colocamos, né? Quando a gente pensa em suicídio, ele é multifatorial. Muitas vezes a gente pensa no fator desencadeante, por exemplo, então ele teve uma desilusão amorosa e suicidou-se. Mas isso é apenas o fator que desencadeou. Nós precisamos ver que por trás desse fator tem também muitos fatores biológicos, psicológicos, sociais, acesso aos meios letais, onde nós vemos que nas categorias profissionais que têm esse fácil acesso... As armas, por exemplo. Exatamente. Né? Então, para controlar, por exemplo, nós tivemos uma diminuição nesses índices em países como a Rússia, por exemplo, que supertaxou o álcool e diminuiu os índices de suicídio. Outros países que dificultaram o acesso aos meios letais, às armas, e também caiu esses números. Então, nós precisamos de tomar atitudes nesse sentido. E aqui no Brasil nós estamos indo no sentido contrário, quer dizer, a liberação de armas quase de forma indiscriminada, né? Vai lá, faz o cadastro, isso e aquilo, aguarda a autorização, compra uma arma e deixa dentro de casa. Lembrando que essa arma não é só para autodefesa, né? Pelo contrário, as pessoas não sabem se defender. Entre um bandido que entra na sua casa e você, o bandido tem vantagens, porque ele usa aquela arma direto, né? Então é uma bobagem, mas você pode causar uma tragédia. Uma tragédia com perda de vidas que talvez pudesse dificultar. Ninguém está dizendo que no fato de não ter arma, às vezes as pessoas não vão se suicidar. Elas podem encontrar outras formas. Estou errada? Não, está correta, porque o suicídio é um ato impulsivo. É um ato onde a pessoa não pensa naquele momento em que ela passa por aquela dor. É uma dor psíquica insuportável. E ela não usa a sua cognição, o lobo frontal. Ela não consegue raciocinar. Ela vai direto para o ato. E se naquele momento ela já encontra os meios de se está ali, fácil o acesso, então ela não pensa, ela vai para aquele ato. E a maioria das pessoas que tentaram o suicídio e que não conseguiram se suicidar, dizem que se arrependeram no instante imediato após a tentativa, elas se arrependeram daquela tentativa e rezam para que elas consigam sobreviver. Sim. Então nós precisamos realmente tomar essas medidas e conseguir evitar que esses índices continuem aumentando. Isso é fundamental, né? Exatamente. Isso é fundamental. Para isso nós precisamos que haja a população pedindo, fazendo com que os governantes olhem para essa questão, uma opinião pública favorável. Nós precisamos que eles também tomem as medidas, que eles possam olhar com mais atenção para essa questão e também um corpo técnico dizendo como que vai acontecer isso. Sim, isso é muito importante. Agora, você falou nisso tudo, você, além da depressão, além do bullying, tem mais algum outro fator de risco que pode, acho que desilusão amorosa. Lá atrás, desilusão amorosa matava. Hoje eu acho que não mata muito, não. Hoje eu acho que as pessoas já terminam aqui, logo já arrumam um outro parceiro, uma outra parceira, né? Daí é muito... Mas tem algum outro fator de risco que você considera importante para que leve a esse pensamento suicida? Sim, e como sendo um fenômeno multifatorial, nós devemos olhar desde a infância, onde muitas vezes as crianças não têm tempo para brincar, porque elas têm uma agenda lotada, uma agenda parecida com uma de adulto, onde elas têm diversas atividades. Diversos compromissos, né? Exatamente. Mal põe a mochilinha da escola, já tem que ir para o inglês, já tem que ir para o balé, já tem que ir para a música, já tem que ir para natação e... É muito duro para uma criança, né?
Sim, nós precisamos olhar para essa questão que estamos querendo criar os nossos filhos para a excelência, educar para a excelência. E não estamos dando a oportunidade deles serem crianças. A questão também de entrar em contato com os seus sentimentos. Quando uma criança se machuca, a gente fala assim, ah, não foi nada. E as pessoas às vezes não sabem identificar aquilo que elas estão sentindo, não sabem tolerar as frustrações, não desenvolveram a resiliência, que é a capacidade de passar por perdas, por situações difíceis e de você superar essas situações. Então, isso também é um fator muito importante que leva muitos adolescentes ao suicídio, porque qualquer frustração, o namorado terminou comigo, então eu vou me matar. Não pode, né? É por isso que você tem que ter preparo, por isso que você tem que ter a família nesse sentido, é muito importante, né? Ou o pai, ou a mãe, enfim. Né? Às vezes nós estamos com mais de 40% de modos familiares, de composições familiares, que não tem uma figura paterna, que só tem a figura materna. Né? O que tem de mãe, chefe de família, é um negócio, o que tem de mulheres, chefe de família, no Brasil é muito grande, muito alto, né? Então, acho que isso é legal. E também, né, quando a Ivete fala a respeito desse suporte emocional que uma criança precisa dar, da valorização do que uma criança fala, porque às vezes uma criança fala, o adulto não dá importância. Não é só para dor, é para tantas outras coisas, né? Às vezes está acontecendo alguma coisa com ela, os pais pensam que é fantasia. Não, é a imaginação dela. Não é. Precisa sempre checar, precisa sempre ver, né? Porque nem tudo é fantasia. Pelo contrário, a criança, às vezes, ela fala alguma coisa com base na sua realidade, né? Sim. E, às vezes, essa vida corrida também, que os pais não dão tempo, né, Ivete? Não tem tempo para brincar com seus filhos, para acompanhar o desenvolvimento deles. Isso também pode ser um fator. Sim, principalmente a questão da internet também, que a internet em si, ela não é nem boa e nem ruim, né? Mas tudo depende do uso que nós fazemos dela. Então, vemos que muitas vezes os pais estão mais isolados na internet, não estão interagindo com seus filhos, os filhos não estão interagindo com os pais, já não tem mais aquela coisa de sentar na mesa para fazer uma refeição. Antigamente sentava-se na calçada, no final da tarde, à noitinha, para conversar com os vizinhos. Hoje já não tem mais tudo isso. Então, a falta de diálogo entre as pessoas, o isolamento, a falta de afetividade, tudo isso é um fator, porque nós estamos numa sociedade onde nós sabemos falar, mas muitas vezes não sabemos ouvir. Quando você vai se abrir com alguém, essa pessoa às vezes vem e fala que o problema dela é ainda maior do que o seu. E um dos grandes instrumentos de prevenção do suicídio é a orelha. De você ouvir. Exatamente. De você saber ouvir. Por isso que vocês estão lá na CVV ouvindo pessoas, né, que ligam. E vocês têm uma demanda alta? As pessoas ligam de fato? O telefone não para de tocar. Repete de novo o telefone que depois nós vamos pôr também na telinha. Sim, 188. 188. 3 milhões de ligações por ano. Aqui em Catanduva? Não, isso é a nível nacional. A nível nacional, eu também estou exagerando, né? Ô louco. 12 mil ligações por dia. Então, esse é um trabalho onde é uma escuta sigilosa, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de falar com aqueles que estão mais próximos por medo de julgamento, por muitas vezes as pessoas não saberem acolher, não saberem ouvir. Elas vão muitas vezes te aconselhar o que você deve fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade. É 24 horas? 24 horas, é um pronto-socorro emocional. Nós trabalhamos nos 365 dias do ano. Somos 4.200 voluntários no Brasil. E aqui em Catanduva, 40? 40 voluntários. Sim. Temos também o CVV Comunidade, onde nós vamos à escola, nós vamos a associações de bairro. Aí para orientação, para debate, palestras, roda de conversas. Isso. Agora, essas pessoas que atuam como voluntário, eles recebem algum tipo de treinamento? E quem que
faz esse treinamento? Exatamente, eles recebem um treinamento, eles passam pelo processo de seleção de voluntários, o PSV. É dado através do setor específico do CVV. Durante a pandemia nós tivemos 12 encontros online, onde é ensinado a forma de você acolher essas pessoas, onde você não vai falar o que ela tem que fazer realmente, você vai mais ouvir, você vai saber como atender. Nós estamos sempre precisando de voluntários. Quem estiver interessado pode entrar em contato através do catanduva@cvv.org.br. Então, tá aí, gente. Às vezes tem tanta gente que gosta, eu gostaria de fazer alguma coisa boa na vida. Você quer alguma coisa melhor do que isso? Você poder ser útil, de você poder, às vezes, pela sua palavra, pela sua paciência, pela sua mensagem, você pode salvar uma vida. A última questão que o nosso tempo acho que já está em cima. Por que você considera um tabu? Quer dizer, você e eu, e tanta gente. Por que esse tema, na sua opinião, é um tabu ainda? O tabu começou em 1771, quando foi lançado um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, que narrava a história de uma desilusão amorosa. E após esse livro, teve um contágio onde inúmeras pessoas se suicidaram. A partir daí foi instalado o tabu. E, na verdade, nós precisamos sim falar sobre esse assunto. Na verdade, a forma como nós abordamos é que deve ser uma forma com muita responsabilidade, porque nós não vamos falar qual foi o método utilizado pela pessoa que se suicidou, principalmente em cidades onde nós temos alguns determinados locais onde as pessoas acabam cometendo mais suicídio. Isso não deve ser divulgado pela imprensa. Nós precisamos falar não enaltecendo as qualidades morais do tentante. Então existe toda uma forma muito específica e esse tema deve ser abordado por pessoas que realmente sabem falar. Porque no Setembro Amarelo é muito importante essa campanha de prevenção que acontece aqui no nosso país durante o mês de setembro, né? Mas tem que saber como abordar. A visibilidade não pode ser só num mês, ela precisa ser durante todo o ano, né? Todo ano, todos os dias, a gente precisa estar discutindo sobre esses temas. Porque quando a gente esconde um assunto, quando a gente não quer tratar sobre ele, joga o problema para baixo do tapete, a gente não vai fazer um enfrentamento. Então a gente não vai resolver. A gente vai achar que aquilo foi resolvido, mas não foi. Você só deixou de falar. A sociedade deixou de falar. E essa é uma responsabilidade de todos nós, né? Porque é um problema, como eu disse no início do nosso programa, é um problema de saúde pública, né, Ivete? Sim, e um dos criadores do CVV disse que o dia em que a amizade for algo tão natural quanto o ar que nós respiramos, não vamos mais precisar de associações como o CVV. Sim, claro, sem dúvida. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Parabéns pelo trabalho, volte sempre e espero que mais pessoas possam estar participando desse projeto de voluntariado de vocês aí para ajudar outras pessoas. Somos isso aí. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Imagina. Pessoal, espero que esse programa de hoje tenha valido. É importante a gente saber, né? Porque às vezes você pode ter alguém que você suspeita ou que você está sabendo. Nada melhor do que encaminhar para uma associação que pode dar esse carinho, que pode dar essa compreensão que às vezes a pessoa não encontra na família, às vezes está com problemas, isso, aquilo, mas encontra ali. Então, fiquem bem, fiquem com Deus. Um grande abraço a todas e todas e continue agora com a programação da Nova TV. Até nosso próximo programa.